Olá, eu sou o professor Dilon Bispo, professor de língua portuguesa e redação. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você tem sonhos e projetos e acaba desistindo deles? Eu sei que todos têm um sonho e um projeto, muitos deles interrompidos por não saber, por não entender língua portuguesa, redação ou outras matérias. Sei disso porque muitos alunos me procuram e relatam exatamente isso. Por isso, estou aqui para te ajudar a superar este obstáculo. Eu sei que há muitos professores bons por aí, mas vou ensinar você de uma forma simples, criativa e eficiente, como fiz com milhares de alunos meus. Você é capaz, qualquer um pode ser nota 1000. Aqui comigo, você vai ter instruções diárias, claras e objetivas, direcionadas ao que você deseja, conteúdos novos, simples, para você praticar, atividades com correção, tira dúvidas diárias e semanais, instruções sobre processos seletivos, e-books gratuitos, roteiro e planejamento de estudos e muito mais. Aproveite, se inscreva nos meus canais, Prof. Odilon Bispo, siga-me nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, comente, aproveite para tirar as suas dúvidas. Dessa forma, você vai ter todas as novidades. Tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Fica comigo até o final desse vídeo e mude a sua história. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o processo de criação do texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje vamos aprender exatamente isso. Você sabia que há um poder na argumentação? Que a argumentação promove em você algumas qualidades importantes para a sua vida profissional? Não significa que é só para você produzir um texto, mas para a sua vida. Por exemplo, argumentar promove em você uma autoestima elevada. Você é capaz de conversar sobre todos os assuntos e isso causa em você algo bom. Outra coisa, autoconfiança. Você que é capaz de argumentar, você é uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que consegue dialogar em qualquer espaço que você tiver. E isso é muito importante para a sua vida profissional. Promove em você também a autoridade. Você começa a ser procurado como uma autoridade, pessoa que sabe argumentar, que sabe expressar bem, que sabe expor os seus pensamentos e suas opiniões. Também faz de você uma pessoa influente, pessoa que vai conseguir influenciar muitas pessoas pelo seu poder argumentativo. Promove em você também a capacidade de defesa. Você vai conseguir se defender a sua opinião e se posicionar diante da opinião dos outros. Além do mais, você será uma pessoa mais espontânea. Então, significa que aprender um texto dissertativo, argumentativo, aprender a argumentar, vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida, ok? Vamos aqui então hoje, no quadro, a gente vai aprender um pouco sobre as dúvidas. Uma das dúvidas que os alunos me cobraram. E vamos aprender a explorar essa dúvida e resolver esse problema que nós temos no processo de escrita do texto dissertativo argumentativo. A primeira dúvida é o começar. Como começar um texto? Nós já falamos em uma outra aula que vocês podem procurar alguma aula no canal que vocês vão achar para vocês aprimorarem a sua escrita. Mas começar um texto, vamos treinar aqui um pouquinho hoje. A gente começa o texto pela introdução, que também faz parte da estruturação do texto dissertativo argumentativo. Vamos aqui, introduzir o texto. Na introdução do texto eu tenho o contexto e a tese. Então, eu tenho no início do texto, eu vou colocar o meu contexto e a minha tese. Como é que eu vou fazer isso? O que é o contexto? É quando eu apresento o tema.
quando eu vou escrever um texto dissertativo argumentativo, eu preciso apresentar o tema para o leitor. Não é só colocar simplesmente o tema e colocar a minha tese e está tudo bem, não. Eu preciso apresentar. A minha apresentação na introdução vai fazer com que o leitor ele entenda bem o contexto em que o tema está inserido e como ele será desenvolvido, ok? Então, vamos lá. No contexto eu vou apresentar o tema, que é o meu contexto, e vou colocar o meu ponto de vista, a minha tese. Isso, os dois formam a minha introdução. Vamos pegar como exemplo aqui esse tema, educação à distância, vantagens e desvantagens na formação dos estudantes. Esse é um tema pertinente, um tema que está na atualidade e que todos têm alguma informação sobre ele. Vamos pensar, educação à distância, vantagens e desvantagens na formação dos estudantes. Então tem algumas palavras-chave aqui nesse tema, que é educação à distância, vantagem e desvantagem, formação. E essas palavras é que vão me direcionar sobre a escrita desse texto. Vamos como exemplo aqui primeiro. Hoje nós vamos trabalhar com o contexto. Vamos trabalhar com o contexto, como formular esse contexto. Então, como eu vou apresentar o meu tema. Então, vamos pensar. Educação à distância, vantagem e desvantagem na formação dos estudantes. Vamos ver aqui. Em que contexto que a educação à distância se estabeleceu? Vamos criar aqui um contexto. Observe. O Brasil e o mundo parou com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social. Escolas em todo o país foram fechadas e as aulas estão sendo realizadas pela internet com estudantes e professores em casa. Observaram que o contexto da educação à distância, no momento, está inserido assim, dessa forma? Então aqui eu fiz uma apresentação do tema educação à distância, que ele está no momento inserido nesse contexto do Brasil, do novo coronavírus, né? A necessidade de isolamento social forçou as pessoas a aderirem à educação à distância. Agora, cabe a gente agora pensar o seguinte: a educação à distância está inserida nesse contexto, mas e aí? Tem vantagens? Existem vantagens na educação à distância? Existem desvantagens na educação à distância? É o momento da gente pensar. E esse pensamento que você vai desenvolver acerca do tema é que vai ser a sua tese e o seu ponto de vista. Então você precisa pensar o seguinte: vamos pensar, educação à distância, o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre, o que eu tenho, o que eu considero que é vantagens e desvantagens para a formação dos estudantes da educação à distância. Então eu preciso agora ter um momento de pensamento. E vocês lembram dos vídeos anteriores, depois vocês podem buscar, que fala o seguinte: para eu conseguir escrever um texto, eu preciso de ter conhecimento e informação. Eu preciso criar o tempo para leitura, para eu conseguir um repertório de informações e conhecimentos capazes de eu formular a minha opinião. Então é a hora da pesquisa, é a hora de você se informar, é a hora de você estabelecer um tempo para você pesquisar um pouco sobre isso. Tá bom? E então, após a gente criar o contexto que determina a educação à distância, quer dizer, em que contexto que a educação à distância está inserida, nós vimos aqui: o Brasil e o mundo parou com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social. Escolas em todo o país foram fechadas e as aulas estão sendo realizadas pela internet, com estudantes e professores em casa. Então esse é o contexto em que
o tema Educação à Distância está inserido. Agora, após eu apresentar o meu tema, após eu colocar meu contexto, eu preciso agora formular a minha tese. E a tese é o que eu penso a respeito do tema, o que eu penso a respeito da educação à distância. Vamos criar aqui algo para concluir a nossa introdução, mas você pode, na sua prática diária, pensar diferente, colocar uma outra posição. Eu quero que vocês aprendam de forma simples, então vamos apegar o passo a passo, de forma bem simples, para que você adquire essa prática e vai aprimorando cada vez mais. Isso aqui pode ser melhorado, ok? Tudo aqui pode ser melhorado, nada é pronto e acabado não. Então, após eu terminar o meu contexto, eu preciso agora colocar a minha tese. Então vamos lá, coloquei aqui, com isso, a sociedade foi forçada a aderir à educação em casa. Contudo, essa estratégia atropela fatores sociais graves da falta de acesso a tecnologias e habilidades de inúmeros alunos. Tá vendo? Isso pode ser melhorado, só para que você entenda qual é o pensamento, qual é a minha tese, o que eu quero defender. Eu quero defender a minha tese é essa, de que a sociedade foi forçada a aderir à educação em casa, correto? Mas o que acontece? Essa estratégia da educação em casa atropela uma porção de fatores que são às vezes vantajosos, às vezes desvantajosos. Dentre elas, fatores sociais graves, como a falta de acesso à tecnologia e também a falta de habilidade de alunos. Compreendido? Então nós temos aqui já a nossa introdução. Se a gente for pegar esse trecho todo aqui, isso serve como a nossa introdução, que pode ser melhorada. Aqui você pode colocar citações, filosóficas, históricas, vai depender do tema, mas você pode encaixar isso aqui. Em outras aulas, nós vamos ver como fazer cada citação para a gente poder enriquecer o nosso texto. Mas vamos começar agora a aprender de forma mais simples, entenderam? Então vamos ler aqui tudo agora. O Brasil e o mundo parou com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social. Escolas em todo o país foram fechadas e as aulas estão sendo realizadas pela internet, com estudantes e professores em casa. Com isso, a sociedade foi forçada a aderir à educação em casa. Contudo, essa estratégia atropela fatores sociais graves da falta de acesso a tecnologias e habilidades de inúmeros estudantes. Aqui tem uma questão. Em casa, o que acontece com essas repetições? Na hora que eu for passar o meu texto para uma parte definitiva, eu vou tirar as repetições que há no texto. Como nós estamos formulando isso, é interessante que você entenda que essas repetições devem ser depois tiradas. Tá? Então aqui você pode substituir por um sinônimo, por uma outra palavra que substitui essa expressão em casa. Correto? Só para que a gente compreenda que as repetições devem ser tiradas. Correto? Foi colocado para que você entenda isso. Compreenderam então? Para eu sanar essa dúvida que vocês têm de começar um texto, eu preciso praticar todas esse passo a passo. Entender primeiro os fundamentos da formulação de uma introdução. Certo? Vamos nas próximas aulas aprimorar um pouco mais sobre essa dúvida de criação de introdução e passar para as outras partes, para a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Ok? Boa sorte e boa prática.